sarrafeiros na área aqui. E mais uma data FIFA chegando aí, o Brasil sem treinador até o momento, né? Hoje o Carlo Ancelotti foi eliminado aí o nome mais especulado, né? Até o momento aí na seleção, foi eliminado da Champions pelo City do Guardiola e de uma maneira que não é muito estranha para nós, torcedores brasileiros, né? Jogou com time covarde até, porra, olha a festa do Real Madrid ficou mal e o futebol ofensivo do Guardiola passou o trator. O que você acha, Eric? O que você acha dessa especulação? A gente já falou muito sobre o Ancelotti, né? Mas e agora, nesse momento, o que você pensa para a seleção? Não mudou nada do que eu já falei aqui várias vezes, só coroou. Para mim, é uma cereja no bolo de tudo que já foi falado aqui. Em primeiro lugar, eu já não gostava de ter ele como opção por ser um técnico estrangeiro, né? Não é nada de xenofobia, mas eu acho que a seleção nacional tem que ter um técnico da nacionalidade, não só a seleção brasileira, como qualquer outra. Mas o estilo de jogo também não casa. Eu acho que se fosse para ter um retranqueiro lá, mantinha o Tite, não precisava trocar. A gente sabe que o Ancelotti é assim, lógico que tem méritos, ele é muito vencedor e tem uma grandeza aí, um tamanho gigantesco, mas a gente vê sempre, quem tem mais boa vontade vê sempre isso, mas nessa semi da Champions ficou muito claro o estilo de jogo, é uma retranca total e estica a bola para os caras de frente resolverem na individualidade. Isso aí não é nada diferente do que o Corinthians faz com o Roger Guedes, só tem mais qualidade individual. O Cuca jogou esse futebol, esse estilo de futebol também há muito tempo, né? São treinadores que eu acho que conseguem ganhar o grupo, mas a gente não vê nada de diferente, como a gente viu o Guardiola fazendo na semi da Champions ali, tirando o volante, colocando um meio atacante, ganhando o jogo, podia se defender, não quis. É um estilo lógico, a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Mas é fato que o treinador mais próximo disso, e não é igual o Guardiola, porque o Diniz tem suas cautelas defensivas em momentos do jogo, né? Mas eu acho que o Fernando Diniz é o cara que mais se aproxima disso, né? A gente até vem recentemente conversando, mais em off até, acho que nem chegamos a falar disso em vídeo, mas as falhas do Diniz em relação ao estilo de jogo, né? Não as questões de substituições que a gente sempre questiona, mas contra o Fortaleza lá, ficou claro, aquele jogo que o Fortaleza dominou o Fluminense e ganhou. Eu cheguei a comentar aqui que não dizia muito sobre Fortaleza aquilo, porque o Fluminense de fato é um time que se expõe bastante e está sempre correndo risco de levar gols. Então, e não se concretizou mesmo, porque o Fortaleza não mostrou um grande futebol contra ninguém depois daquele jogo, mas expôs uma fraqueza do time do Diniz. E aí esse Fla-Flu recente agora, 0-0 na Copa do Brasil de novo, né? O São Paulo subiu a marcação, começou a parar com falta a saída de bola do Fluminense e o Fluminense ficou sem alternativa. Então. Mas talvez também passe um pouco pelos jogadores, né? Claro, sim. Mão de obra, né, que o Fluminense tem, que a gente já falou. É um bom time, mas nada mais que isso. A gente falou ali, comparou com o Guardiola. Cara, olha o time que o Guardiola tem. Não tem nenhum craque ali para. Talvez tenha um ou outro ali para brigar por uma bola de ouro, tô dizendo assim. Craque todo. Haaland, De Bruyne. Craque todos ali praticamente são, mas tipo aquele jogador diferente, não. A gente vê Bernardo, Mahrez, Grealish, são jogadores ali nota 7, 8, que no esquema do Guardiola, nossa, encaixaram de uma forma, isso sem falar, Phil Foden, tem outros jogadores. No Fluminense falta um pouco disso, mas mesmo assim eu acho que ainda lembra um pouco o estilo de jogo, porque pensa para frente o futebol, né? Que são proporções diferentes, né? Porque o Fluminense também tem muito disso. Porque você vê, o Ganso não estava aposentado há 200 anos aí, ninguém queria o cara, não jogava em lugar nenhum. E com o Diniz ele brilha. Samuel Xavier não era ninguém até jogar com o Diniz. E tá jogando bem no Fluminense. Então, óbvio, dadas as proporções, isso acontece também. É o dedo do treinador, é a proposta de jogo, é um padrão, é um time bem treinado, é um time que joga para atacar, para vencer, para buscar o gol. Essa é a semelhança entre Diniz e Guardiola. Óbvio que o Diniz está muito longe do nível do Guardiola, mas
O nosso assunto aqui é seleção brasileira, e o que a gente gosta, e o que a gente espera da seleção brasileira. Tem tantos valores individuais, tem obviamente um time muito mais qualificado tecnicamente do que o elenco do Fluminense. Então, o que se espera é um futebol como sempre foi. A seleção brasileira sempre foi marcada por jogar para frente, por talento individual, por caras que se destacavam tecnicamente, Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, que nem era tão técnico, era mais físico, tal, força, inteligência, mas se destacava ofensivamente. O Brasil sempre foi isso. E aí, de uns anos para cá, ainda que o seu principal protagonista, Neymar, seja um cara extremamente técnico e ofensivo, essa característica coletiva da seleção brasileira foi se perdendo. E aí você coloca um treinador lá, como o Tite, que é esse cara que você falou, de grupo e aquela coisa, e que não tem uma proposta de jogo ofensiva, isso aí foi morrendo, foi se perdendo, a torcida foi se distanciando cada vez mais da seleção brasileira. Hoje muita gente torce até contra. Se chegou ao absurdo de ver brasileiro torcendo para a Argentina na Copa do Mundo. Isso não aconteceria se a Argentina entrasse lá e ficasse retrancando contra todos os times. Isso acontece porque tem o Messi, que é um dos maiores atacantes da história do futebol, e o time joga em função dele e joga para ganhar. E o brasileiro gosta disso, todo mundo gosta disso. E o brasileiro culturalmente é assim, né? O meu único porém na questão do Diniz ali, a gente vai falar de outros nomes também, mas é que eu acho que o estilo dele precisa de treino. Lógico, ele vai ter treinadores de alto nível, então jogadores de alto nível, é mais fácil esses caras assimilarem em pouco tempo o estilo do Diniz do que o Samuel Xavier, como você falou ali como exemplo, assimilar. Eu acho que o Samuel deve ter levado mais tempo para pegar o jeito e pegou. Mas eu acho que para esses jogadores pode ser mais fácil. Esse é meu único porém. Mas outros nomes aí que já foram especulados aí nessa vacância de treinador na seleção é o Dorival Júnior, que parece que, cara, melhorou o São Paulo, né? Isso é fato. Mas é arroz com feijão, né, cara? O São Paulo, a gente já cansou de falar que o elenco do São Paulo não é para brigar por título, não é um dos melhores do Brasil, mas não é um lixo também, não é o que parecia ser na mão do Rogério Ceni. É o que a gente falou ontem sobre a final da Champions aí, não adianta você ter um timaço e botar na mão de um treinador ruim. O grande mérito do City lá é ter o Guardiola comandando essa infantaria aí. O Luxemburgo no Real Madrid não deu certo porque não sabia lidar com estrela. Então, isso faz diferença. Isso faz diferença. A gente vê isso em vários esportes, você vê na NBA, é muito claro isso. Os caras juntam os maiores jogadores, montam times extremamente estrelados e não se acerta, porque falta treinador, falta sistema, falta cooperação, falta muito. E ali só para terminar em cima do Diniz, assim, eu acho que é muito mais uma coisa de mentalidade ofensiva que falta muito tempo na seleção brasileira do que qualquer outra coisa. Ninguém espera que a seleção brasileira vá sair jogando na área com o goleiro, com bola de pé em pé. O próprio City não faz isso com o Guardiola. Ele fecha 4, 5 zagueiros às vezes e o time é ofensivo, mas ele ataca do meio para frente. É meia, atacante, é velocidade, é técnica, é coletividade. É assim que se joga futebol. Não precisa goleiro sair jogando de lado ou o São Paulo botar o Santos no meio de campo para ficar tocando para o zagueiro que está do lado dele. Não tem necessidade nenhuma disso. Talvez seja até uma vantagem o Diniz não ter tempo para treinar, porque daí talvez não vai inventar de querer fazer isso na seleção brasileira, porque não é necessário. Agora, é óbvio, muito óbvio, que o Diniz não tem ainda um patamar para assumir uma seleção brasileira. Eu tenho completa noção disso. A questão é que o meu requisito número 1 é que o técnico da seleção brasileira seja brasileiro. E não existe, fora o Diniz, nenhum técnico brasileiro que tenha um estilo ofensivo. Talvez tivesse o Cuca, mas o Cuca não serve nem para o Corinthians, imagina na seleção brasileira o que aconteceria, né? Então, não tem como, cara. E, assim, mas eu acho que o Cuca não tem essa veia ofensiva aí, né? Não, igual o Diniz, mas não é retranqueiro, né? Agora, se você pegar todos os outros nomes, claro, o Dorival também não é retranqueiro, mas o Dorival é muito fraco, é o meio termo. Acho que o Dorival consegue. É o meio termo do treinador retranqueiro com o que gosta de jogar um pouco mais. O grande mérito do Dorival para mim é que ele não inventa moda. Ele sabe que ele não é um gênio da bola. Ele tem bons times, geralmente, tem bons elencos, bota os caras para jogar e não enche o saco. Isso não deveria ser um grande diferencial, mas no baixo nível técnico que tem no futebol brasileiro, acaba se destacando o cara com essa característica. Agora, não tem outro, é só Diniz. E se for querer questionar tamanho e tal, o Tite também não tinha. Ele ganhou aquela Libertadores com o Corinthians lá porque ele tinha um timaço na mão.
Agora, não tem sentido. Não é um grande treinador, nunca foi. E o Diniz é muito mais qualificado em qualquer aspecto do que o Tite. Você não vê, então, nenhum outro treinador no Brasil aqui? Não. E você falou do requisito ali de ser brasileiro. Pepe Guardiola, você aceitaria? Não, cara, não. Não tem sentido para mim. Isso para mim chega a ser vergonhoso. Você vê a Copa do Mundo aí com Marrocos de semifinalista, com um técnico marroquino, e você vai me dizer que a seleção brasileira precisa de um técnico estrangeiro? Não dá. Não, a Argentina foi campeã com um técnico que nunca foi técnico na vida, mas é argentino. Todos os campeões mundiais da história da Copa do Mundo eram com técnicos da nacionalidade da seleção. Para mim é uma vergonha absurda, simplesmente, meramente cogitar ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Isso é um carimbo de que acabou o futebol brasileiro. Isso para mim é a constatação maior, né? Eu não sou tão contra o estrangeiro, mas quanto aos brasileiros, eu só vejo o Diniz também com capacidade para treinar a seleção. Pô, se viesse Guardiola, ia aceitar. Mas eu acho que não lógico, é só sonhando alto, porque não é o estilo do Guardiola. O Guardiola nem é uma opção, imagina, ele não iria sair de onde ele está para ir para a seleção brasileira. O risco que a gente sofre agora é com essa queda aí, da forma que foi do Ancelotti com o Real Madrid, talvez ele mudar de ideia e de fato querer encerrar a carreira e ir para a seleção brasileira, que é o que parecia que estava se desenhando que não ia acontecer. Ele é a primeira opção, todo mundo sabe disso. Aparentemente, a CBF só está aguardando uma resposta dele, e se essa resposta for não, os nomes que tem na mesa são Abel Ferreira e Diniz, é o que tudo indica, pelo menos. O Diniz é brasileiro e o Abel não. Então, óbvio, não sou eu que tomo a decisão, muito menos influencio na decisão, mas para mim é Diniz e não se fala mais nisso. Não, tenho certeza que o pessoal da CBF vai ver o nosso vídeo aqui, vai deixar o like, vai se inscrever no canal. É isso, rapaziada. Até o próximo. Valeu.